A primeira audiência pública sobre o novo Código de Posturas de Camaquã reuniu mais de 100 pessoas na noite da última terça-feira no Teatro do Sesc e foi marcada por protesto de trabalhadores do comércio. Os manifestantes se posicionaram contra a abertura das lojas aos domingos, tema central da discussão. Além do funcionamento do comércio, o encontro também tratou sobre transporte de passageiros, comércio ambulante, atividade de food trucks e entrada de pets em estabelecimentos. Estamos aqui com o vice-prefeito Luciano Pereira Dias para comentar a avaliação do Executivo sobre como foi essa audiência pública de hoje. Boa noite ao pessoal da Acústica, é um prazer estar aqui junto com a Câmara de Vereadores, representando o Poder Executivo, junto com a secretária Aline, com o procurador César Vaime. Hoje, a audiência pública é para nós escutarmos a população, escutarmos as classes, escutarmos os sindicatos, escutarmos as entidades, é isso que foi debatido aqui. Várias pautas como os pets entrando no comércio, a abertura do comércio aos domingos, que foi, ao meu ver, o que mais se colocou pessoas aqui hoje, as pessoas que trabalham, os empresários. Também discutimos o transporte coletivo por aplicativos e táxi, enfim. Várias demandas, e hoje a gente veio aqui colocar a nossa posição em nome do nosso prefeito municipal Abner, que não pôde estar presente, mas eu vim representando junto com os representantes do Poder Executivo, porque é daqui que saem as ideias. A audiência pública é para nós coletarmos dados, ouvir a população, ouvir quem emprega, o empregador e todas as pessoas que têm algum interesse sobre essas pautas. E em cima disso se monta as alterações ou não alterações do Código de Postura. Então, a posição do Executivo Municipal é ouvir. Ninguém se define, aqui não é um momento de definição, um momento de se bater o martelo sobre A, B ou C. Então aqui escutamos a posição que já existe, né? O Código de Postura hoje, na realidade, ele não permite a abertura do comércio aos domingos. Isso que fique bem claro, porque isso foi um acordo entre os sindicatos. Código de Postura é uma legislação que hoje foi feita em 1949, que está em vigor, que não permite esse trabalho aos domingos, principalmente do comércio. E o que foi proposto aqui pela comissão? Que inclua aqueles até 7 dias no ano que se abra o comércio em comum acordo entre os sindicatos. Então não é o Poder Executivo que está impondo nenhum tipo de situação tanto aos empregadores quanto aos empregados, e sim colocando ali uma liberdade para que as entes de classe conversem, se entendam, coloquem no papel e façam por si essa abertura ou não desses 7 domingos, até 7 domingos, que hoje já acontece isso em Camaquã. Então nós estamos aqui para conversar, para dialogar, principalmente para escutar as pessoas. Esse é o nosso papel, tanto da comissão do Legislativo quanto do Executivo, que está caminhando junto com a nossa população. Então, fica a nossa postura aqui bem clara, ainda temos muita coisa a agregar a esse Código de Postura e tenho certeza que o objetivo principal é o avanço, não só no comércio, mas como no recolhimento do lixo, na mobilidade urbana, na regulamentação dos food trucks, que é uma coisa que nós já estamos debatendo, e várias outras pautas que interessam a nossa comunidade camaquense. O vereador Vinícius Araújo, que é o presidente da comissão especial que está elaborando esse novo código. Vou perguntar para ele aqui sobre uma avaliação em relação a todos os assuntos que foram debatidos hoje aqui, inclusive a manifestação dos populares que estavam presentes e tiveram seu espaço para fala. Olha, a gente imaginava que nós teríamos uma audiência pública muito movimentada e assim aconteceu, né? E a gente conseguiu dar espaço para várias manifestações, aqui tanto da causa animal, como na questão do comércio ambulante, a questão também que mais deu o embate, o debate e sugestões foi na questão do horário do comércio, né? Que o pessoal veio aqui, trouxe cartaz e fizeram uma linda manifestação aqui, que a gente parabeniza a todos, né? Mesmo cansado depois de um dia exaustivo de trabalho, estiveram presentes aqui hoje e fizeram a sua manifestação, o que nos surpreendeu e que parece que no Código de Postura a maior parte deles não quer nem os 7 domingos, né? Então a gente vai ter que analisar isso com mais calma, com uma cautela maior ainda, porque a proposta que se tem hoje é proibir os domingos,
mas com exceção de 7 finais de semana que eles teriam que trabalhar. Então, pela manifestação que a gente viu aqui, do sindicato, do pessoal que trabalha no comércio, parece que eles não querem nem esses 7 domingos. A gente vai ter que debater ainda em algumas outras reuniões para a gente chegar no entendimento de que forma nós vamos prosseguir com esse estudo desse novo Código de Posturas. O que cabe nós aqui falar é que realmente foi uma grande reunião, uma grande audiência pública. Eu até acredito que foi uma das maiores que a gente já teve até hoje na Câmara de Vereadores. Isso nos deixa muito felizes, sabe, pelo modo que a gente conseguiu conduzir e ter dado espaço para a manifestação deles. Então nós faremos uma outra que nós estaremos comunicando através da imprensa, nós temos outros debates para se fazer, a questão das calçadas, a questão das funerárias e enterros, que parece que tem que ter alguma mudança. Então algumas pessoas podem achar que isso é estranho, né? Mas a gente tem que ter regramento para isso também. Então nós faremos essas reuniões, mais uma nova audiência pública para debater esses assuntos e depois nós iremos encaminhar para o Executivo depois enviar para a Câmara e nós assim cair nas comissões e as comissões fazer o seu trabalho com novas audiências públicas e encaminhar para votação no plenário. Então a gente quer agradecer aqui a todos que estiveram participando aqui com nós aqui nessa noite, ao trabalho da imprensa também, que é muito importante para nós, os funcionários do Poder Legislativo, o SESC aqui, que esteve envolvido também, e os vereadores que estiveram participando, o vice-prefeito, enfim. Um outro assunto que eu percebi que houve um amplo debate foi em relação ao transporte de aplicativo, que ficou aquela questão, os motoristas de aplicativo regulamentados, o transporte clandestino ou autônomo, também os taxistas. Esse é outro assunto que ainda deve ter outras reuniões para ser debatido, né? Infelizmente nós temos uma questão aí que se trata muito, se fala muito, transporte clandestino, né? Se a gente está debatendo o transporte clandestino, a questão dos ambulantes, a questão do clandestino também na venda de produtos que não pode, que a gente viu aqui, a gente sabe que os lojistas, eles são debate forte quanto a isso. Esse debate não poderia ficar fora do Código de Posturas. Ele tem que acontecer. Nós temos que debater a questão do transporte clandestino, e aqui foi levantado muito para o pessoal que faz transporte, que eles têm dificuldade para entrar na plataforma, outros a debater a questão do taxista, enfim. Nós vamos colher todas essas sugestões. Iremos levar para o nosso estudo da comissão e iremos apresentar para o Executivo. Sempre lembrando as pessoas que o Executivo Municipal, ele pode fazer ainda apresentar alguma proposta nisso, porque o projeto vai do Executivo para a Câmara. Nós temos uma comissão que estamos trabalhando nisso. A partir daí, ele chega na Câmara de Vereadores, desce para as comissões, tem novas audiências públicas e também os colegas vereadores poderão encaminhar alguma emenda sobre isso. Tanto na questão do comércio, como na questão do transporte coletivo, no transporte clandestino, no transporte por aplicativo, enfim, os colegas vereadores poderão colocar emendas sobre esses assuntos todos que tem dentro do Código de Posturas. Então, é um trabalho que a gente pode dizer assim que a gente está no meio do caminho. Tem muita coisa para ser feita. Então, não podemos nos precipitar neste momento e achar que tem alguma coisa decidida, porque ainda não tem. Uma questão que está pacificada é contra a abertura do comércio no domingo. A gente entendeu e a gente já observou que ninguém quer. Agora a gente quer entender a questão de quantos domingos esse comércio pode ficar aberto. Se mantém o 7, se diminui, de que forma vai ficar isso. Então, o restante das pautas, a gente acredita que a gente já avançou bastante e a gente só espera agora nos próximos dias, próximas semanas, concluir esse primeiro esboço e encaminhar para o Executivo. Houve a presença bastante grande até de pessoas que trabalham com carroças no município, até porque havia sido proposto pela vereadora Ivana de Paula que incluísse essa questão de proibir as carroças com tração animal no perímetro urbano. Mas pelo que a gente percebeu, a comissão decidiu não colocar isso no Código de Posturas por enquanto, né? Nós não incluímos esse assunto no Código de Postura pelo seguinte: nós entendemos que isso daí tem que ser uma coisa que tem que partir de um vereador, tipo um projeto, sabe? A vereadora ou algum colega vereador que apresente de forma de projeto para a gente ter um grande debate sobre esse assunto. O que nós percebemos aqui, até eu fiquei muito feliz, foi que o pessoal que estiveram aqui, que trabalha com as carroças, eles todos são contra os maus tratos, que é isso que impacta bastante, sabe? A questão do maus tratos dos animais que puxam essas carroças. Então, no Código de Posturas não vai ter nada sobre isso. Nenhum regramento sobre as carroças. Elas continuam da forma que estão hoje, transitando livre pela cidade. Então, se aparecer, for protocolado na Câmara algum tipo de projeto
sobre isso, aí nós teremos um debate exclusivamente sobre esse assunto. Então os vereadores, eles podem e têm o direito de apresentar esse tipo de projeto, mas no Código de Posturas nós não teremos nenhum regramento sobre as carroças no município de Camaquã. Nós estamos aqui com o vereador Vitor Azambuja, que foi o proponente dessa comissão especial que está debatendo a elaboração do novo código. Vou perguntar para ele aqui uma avaliação sobre como foi essa primeira audiência pública aqui no Teatro do Sesc. Eu acho que foi muito importante, né? A gente faz audiência pública de fato para ouvir a comunidade. E aqui nós ouvimos pessoas que pensam convergente, pessoas que pensam de forma divergente, né? Pessoas que falaram aqui sobre abertura do comércio, sobre entrada de pets no comércio, sobre vendedores ambulantes, sobre food trucks e trailers. Então, assuntos importantes do dia a dia da comunidade de Camaquã. A questão mais polêmica, e aqui nós tivemos uma significativa quantidade de pessoas que vieram se manifestar com relação à abertura do comércio aos domingos. A proposta, né, que está sendo debatida, essa minuta da Comissão Especial de Revisão do Código de Posturas, traz exatamente o que já está hoje ocorrendo em Camaquã, que ainda não estava incluído em lei, mas que já está ocorrendo, que é o quê? Ficará vedada a abertura do comércio aos domingos, exceto os mercados e supermercados, que poderão seguir abrindo entre 8 horas e meio-dia e 30 nos domingos. E também se incluiu, obviamente, poderão seguir abrindo as farmácias, os postos de combustíveis, as lancherias, os restaurantes, aqueles serviços essenciais, a alimentação, entre outros serviços que são de primeira necessidade, inclusive tem lei federal que fala isso. Mas também incluindo aqui, né, a questão que hoje já é prevista, que já está ocorrendo em Camaquã, que é em até 7 domingos por mês, que são aqueles domingos que antecedem Natal, que antecedem Dia dos Pais, que antecedem Páscoa. Se houver o acordo entre o Sindicato dos Comerciários e o Sindilojas, que é o Sindicato dos Lojistas, poderão seguir abrindo em até 7 domingos, se houver acordo. Algumas pessoas acho que não entenderam, achando que a gente estava impondo a abertura aos 7 domingos, independente de acordo. Não. Hoje, os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos lojistas já sentam e já acordam há alguns anos abrirem 7 domingos por ano. E isso a gente está incluindo na lei, que até 7 domingos será permitido, desde que haja o acordo. Essa foi a fala que nós fizemos aqui e o que trouxe essa minuta inicialmente. Comentou mais cedo lá na Rádio Acústica FM sobre a questão de que se hoje fosse proposto essa ideia de abertura aos domingos, em todos os domingos, não passaria na Câmara, não, talvez nem seria o interesse do Executivo e, no entendimento de vocês da Comissão Especial, as próprias entidades do comércio também não têm essa intenção, né? Não houve, tanto o Sindilojas quanto a SIC, que são entidades que representam os empreendedores, os lojistas, né, os comerciantes, não houve pedido formal, né, para que fosse incluído isso na legislação. Então não teve, por parte de nenhuma entidade, o pedido para que fosse aberto todos os domingos. O pedido é que mantenha-se essa possibilidade de, por acordo, poder abrir até 7 domingos por ano. E também, importante registrar que o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal, e aqui o vice-prefeito Luciano Cabeça, representando também o prefeito Abner Dilma, registraram que não é de interesse da Prefeitura Municipal abrir, demandar este projeto abrindo todos os domingos. E, repito, não há hoje na Câmara de Vereadores, os vereadores da Câmara de Vereadores não estão dispostos, é o que a gente tem sentido na Câmara de Vereadores, não estão dispostos a abrir, permitir essa abertura aos domingos. Então, como disse, hoje a situação é essa, nós não teremos abertura do comércio aos domingos em Camaquã, em todos os domingos do ano. Também foram debatidos assuntos como comércio ambulante, food trucks e o transporte de aplicativo clandestino ou autônomo, como foi tratado aqui, que também levantou muito debate. Queria também um resumo na tua visão como proponente da comissão especial sobre esses outros temas. Tanto os vendedores ambulantes quanto os food trucks e trailers, a partir dessa legislação, precisarão ter autorização da prefeitura para funcionar. Food trucks e trailers poderão, se tiver autorização da prefeitura, funcionar somente vender gêneros alimentícios e bebidas, então alimentos e bebidas. Com essa lei não pode food truck para vender qualquer coisa, tem que ser alimentos ou bebidas
autorizado pela prefeitura e em local também previamente indicado pela prefeitura. Com relação aos ambulantes, também não será possível alguém parar em algum local, em alguma esquina, para vender. Ambulante tem que circular. E também neste ponto nós incluímos que um vendedor ambulante deverá solicitar autorização na prefeitura para poder realizar, né, as suas vendas. A gente entende que precisam vender, que as pessoas precisam trabalhar para sustentar suas famílias, mas precisa ter um regramento que respeite também aqueles que têm seu local próprio, pagam aluguel, pagam salário, geram renda e emprego e precisam ter, né, uma competição justamente nesse sentido que seja dentro da legislação. Encerrada a audiência pública sobre o novo Código de Posturas de Camaquã, e nós estamos aqui com a advogada trabalhista Roberta Magalhães, que representou aqui o Sindicato dos Empregados do Comércio nesse assunto que foi muito debatido nas últimas semanas, principalmente em relação à abertura do comércio aos domingos. Eu queria saber de ti como avalia essa audiência de hoje, se foi positiva, se ainda há assuntos que precisam ser melhor analisados para uma nova audiência, como é que avalia essa audiência de hoje? Boa noite, Pablo. Boa noite aos ouvintes da Acústica. Eu entendo que hoje o que aconteceu foi uma demonstração da posição dos comerciários, que é no sentido de que não seja aberto o domingo. E, inclusive, a negociação que já se fazia de 7 domingos, os comerciários deixaram bem claros que eles não têm intenção, né, de trabalhar os domingos, porque o domingo é o dia da família, é o dia do lazer. Então, diante de todas aquelas discussões que a gente vem trabalhando e vem pontuando, né, inclusive essa semana na Acústica, ficou claro a posição de quem vai ser o maior prejudicado se isso abrir no domingo. Então, hoje me pareceu assim muito clara a posição, porque os comerciários vieram em massa para a audiência, bastante engajados e deixando bem claro, participando da audiência e deixando bem clara a sua opinião no sentido de que são contra a abertura do comércio nos domingos. De alguma forma, esse debate, na sua visão, pode ter criado algum tipo de ruído entre a relação dos sindicatos, ou saem daqui pacíficos também, até para questões de futuros acordos que possam acontecer também? Os comerciários deixaram bem claro a sua postura, né? Nós, o sindicato, representamos os comerciários. Em relação a algum ruído, as negociações sempre existiram e o sindicato sempre foi muito aberto, né, a negociações. É claro que sempre ouvindo a categoria, que agora me pareceu quase unânime, né, no sentido de que não tem interesse na abertura do comércio nos domingos. Mas claro, como a gente fala, vai sentar, vai avaliar, né, qual é a posição. Eu não posso falar aqui em nome também da diretoria do sindicato, eu sou o jurídico do sindicato, mas a gente acredita que o diálogo, né, é sempre o melhor caminho para tudo. Tanto que hoje estamos aqui, né, numa democracia. Durante a audiência, representantes dos trabalhadores do comércio também se manifestaram contrários à abertura aos domingos. Paulo Roberto, presidente da FETRAX, Federação do Trabalhador Comércio e Serviços, Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, eu acho que o colega ali, eu acho que ele foi, muito infeliz em dizer que o trabalhador tem que cobrar do sindicato. Nós vamos rever isso aí, então. Vamos rever. O colega do PT ali também, vamos rever a alimentação. Vamos rever. Então, vamos deixar bem claro, o outro senhor ali falou também, nós somos a favor de 5x2 também, trabalhar até sexta, tá? Porque existe uma mão de duas vias, uma mão, outra, a empresa precisa do trabalhador, o trabalhador precisa da empresa. Então, só dizer, vamos rever esses 7 dias aí então, vamos tirar esses 7 dias, vamos? Não trabalhar domingo! Não trabalhar domingo! Não trabalhar domingo! A próxima inscrita é a Sandra, representante do sindicato. Boa noite a todos e a todas, principalmente aos meus queridos comerciários, que essa luta é muito antiga nossa, não é de hoje, e hoje eu fico muito feliz de ver essa casa cheia, né? E assim, ó, uma questão bastante democrática, que nos ouçam,
né? Porque sempre foi assim, ó, qual o medo que nós tínhamos? Porque passou em 2019, 2018, a questão dos comércios de supermercados, a abertura, né? Foi um fracasso, assim, foi uma luta muito árdua e os comerciários não vieram, né? Eles não apoiaram o sindicato, eles apoiaram, inclusive, o patrão. Mas eu consigo entender perfeitamente o que aconteceu ali, né? Então, assim, ó, eu sempre digo que eu conheço minha categoria e que vocês comerciários das lojas, sempre foram contra e eram 500, 400, 300, 100, mas sempre estiveram junto conosco nessa luta, e vocês lembram que ela é muito antiga, né? Então, assim, ó, para mim, eu não abro nenhum domingo. Essa luta é nossa. Assim, ó, são mulheres que trabalham em 3 turnos, né? Cuidam de casa, cuidam de filho, cuidam... Então, assim, ó, não tem como. E a questão da humanidade, nós estamos adoecendo psicologicamente, principalmente as mulheres, né? Não. Exatamente. Então, assim, gente, muito obrigado por vocês terem vindo, e eu estou muito orgulhosa dessa luta, assim, que foi muitas vezes solitária, mas que hoje eu vejo uma força tremenda nisso tudo. E nós vamos vencer.